Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela presença em nossa live matutina. Obrigado a vocês que se fazem presente em nosso meio, nos ajudando a caminhar. Ontem nós sepultamos nosso amigo José Geraldo Breguns. A gente tivemos essa tarefa dolorida, difícil, mas, como diz o povo, vamos celebrar a vida de José Geraldo, vamos celebrar tudo que ele foi e ainda continua sendo em nossas vidas. Não tem como não lembrar de todas as coisas boas que nós vivemos em nossas realidades aí diversas, né? A nível diocesano, a nível de viagem, quando estivemos em Curitiba, quando tivemos também em outros encontros a nível de Aparecida do Norte, encontro Romaria Diocesana, e na Diocese não vou nem falar, a comunidade Nossa Senhora de Lourdes aqui no Carmari, em Nova Iguaçu, também comunidade da Posse, Sagrada Família, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, comunidade São José, e todas essas comunidades que nós costumamos nos encontrar. Sem encontrar os eventos diocesanos, nós vivemos aí Campanha da Fraternidade, Dia do Leigo, Cristo Rei, caminhadas e outros encontros mais. Aí vem a parte da vida pessoal do diácono José Geraldo. As visitas que fazíamos na casa dele, ele é um excelente cozinheiro, então geralmente ele organizava lá, convidava algumas pessoas, e eu tinha graça de ser um dos convidados dele para poder participar de alguns almoços, algumas vezes alguma janta, a cerveja sem álcool que ele comprava pra gente, todas essas coisas assim nós vivemos. Também o artesão, ele trabalho de refazer as imagens, trabalho de construir, reconstruir imagens quebradas, algumas imagens de alguns santos que as pessoas às vezes estavam danificadas pelo tempo. Algumas estátuas ele refazia com muito carinho, com muito amor. Também um artista, pintor, desenhava, fazia artes. Ele tinha essa situação. Mas ontem nós tivemos a obrigação de levá-lo até, acompanhar o seu corpo até o cemitério e guardar lá, esperando assim a ressurreição dos mortos. Mas olhando para a realidade, são 8 horas e 13 minutos, vendo aqui as notícias, e uma das notícias que a gente tem é que o Crivella nega, sempre é assim, os camaradas sempre nega ter uma guarda especial para poder evitar que alguém faça algum tipo de barreirar a comunicação. Nós vivemos na nossa realidade do Brasil, do Rio de Janeiro, sobretudo da Baixada Fluminense. Nós sabemos muito bem que a questão da pressão dos poderosos e também onde a pessoa sacrifica a gente, onde a pessoa costuma colocar a gente em segundo, terceiro, quarto, quinto e último plano, onde algumas pessoas costumam, às vezes, pelo poder, cometer os maiores crimes. E quando você fala de homens que ficam tirando plantão no hospital para evitar que se tenha notícias negativas, é algo muito chato. A gente fica assim se perguntando até onde vamos parar o fanatismo. Um dos perigos maiores que existe na sociedade é a mistura do poder, do dinheiro
e o poder financeiro, o poder religioso. O poder político e o poder religioso, quando eles se encontram, eles têm uma coisa de fazer mal para o povo. Não tem como você pensar no poder religioso de uma forma assim boa, coerente, quando ele está atrelado ao poder do dinheiro. A gente fica olhando para esse ponto de vista e nos perguntamos até que ponto nós estamos de fato vivendo este evangelho. Quando você tem pastores, de acordo com a fonte, está lá dizendo que uma das pessoas que gritam lá na porta do hospital para evitar é o pastor fulano. Isso é inadmissível. O uso do poder religioso para poder colocar o povo na linha do tiro. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude. São exatamente 8 horas e 15 minutos. Notamos que o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 44, é o Evangelho que nós notamos claramente que há duas curas aí. Primeiro, a cura da sogra de Pedro. Jesus, ele trabalha nesse sentido. A cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro é algo que as pessoas costumam entender e fazer piada, né? Por isso Pedro negou Jesus. Por isso Pedro questiona a autoridade de Jesus. E outra cura é a cura da menina. Quando ele coloca a situação onde Jesus vem libertando a pessoa. Não tem como a gente pensar na cura da sogra de Pedro usando outro contexto. O Evangelho de hoje traz para nós que ao pôr do sol, versículo 40, tinham doentes de diversas enfermidades e Jesus impunha as mãos. E é interessante que depois de Jesus trabalhar todo o contexto, Jesus ainda tira um tempo para si. Às vezes nós queremos o tempo todo trabalhar e trabalhar bem. Às vezes um dos perigos que o Padre Mário dizia uma vez numa das palestras que eu ouvi dele, nós temos 2 perigos na nossa realidade religiosa. O primeiro perigo de ficar somente na oração, reza, 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 espiritual, 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 espiritual. O outro perigo é ficar somente no ativismo. Eu vou ter uma reunião daquilo, encontro disso, encontro daquilo, e nós esquecemos de viver. Jesus hoje, você vê primeiro ele, depois de ter curado o demônio, expulsado o demônio ontem, a gente continuamos o Evangelho de Lucas, né? Estamos no capítulo 4, hoje ele vai à casa de Pedro, e lá ele faz a cura da sogra de Pedro. Lá ele faz a cura da sogra de Pedro, e a sogra de Pedro, ela levanta, e ela vai fazer a parte dela. Às vezes nós que estamos doentes, e as doenças são diversas, às vezes ficamos como coitadinhos. Deus já está curando, mas a gente quer. E Jesus, depois, ao pôr do sol, veio muita gente encontrar-se com Jesus. E Jesus impunha as mãos e expulsava um demônio. O contexto de expulsar, de curar, de libertar. Mas depois desse ativismo todo, Jesus tirou um tempo para si. É importante que o agente de pastoral, é importante que o catequista, é importante que o padre, que o pastor, que quem dirige a comunidade tire um tempo para si, para o encontro, para a oração, para poder se encontrar. Jesus, ele, quando faz isso, ele deixa claramente a necessidade de estar de encontro com o Pai. Jesus, no versículo 42, ao romper-se do dia, ele tirou-se para um lugar à parte, um lugar solitário, um lugar para ele ter intimidade, mas mesmo assim a multidão procurava. O interessante é que Jesus deixa bem claro que a novidade, a boa nova, não é para ficar somente dentro da comunidade. E ele deixa bem claro no final do versículo, ele diz: olha, eu tenho que anunciar a boa nova para outras pessoas. Eu tenho que anunciar a boa nova para outros que querem ouvir. Não tem como a gente às vezes ficarmos presos a um grupo, a uma retenção. Nós falamos isso ontem,
com uma amiga da Igreja Batista, nós falamos sobre a importância de não estarmos presos a rótulos. Nós comentávamos sobre a necessidade de levar a palavra de Deus para a realidade da vida, não para um grupo fechado na igreja. Nós dizíamos que Jesus procurava aqueles que tinham dificuldade. Jesus olhou para aqueles que tinham menos esperança. E nós notamos nessa página, nessa perícope, né, que o pessoal vai falar, mês da Bíblia, a gente chama na Igreja Católica, mês da Bíblia, mês de setembro, notamos que existe a cura da sogra de Pedro e ela tem a atividade de levantar-se para servir. Às vezes nós só queremos cura. Aqueles tipos de cristão que é um culto apenas o culto do eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, e não oferece nada de volta. A sogra de Pedro é curada, ela levanta para servir. Também nesse segunda parte, quando você coloca dois momentos diferentes. Primeiro, aquelas pessoas vêm de encontro a Jesus. As pessoas vêm de encontro a Jesus e Jesus não diz, não vou atender, não tenho tempo, estou muito cansado, como uns e outros por aí têm mania de, estou muito cansado. Jesus não, ele atende todos. Depois de atender a todos, aí sim, ele vai fazer a parte que é descansar. Ele tira um tempo para si. Quando eu falo a importância de tirar um tempo para si, eu estou falando que é importante a gente ter um momento de retiro, um momento de oração, valorizar esse momento de oração, de intimidade com Deus. Quem costuma falar muito de Deus, também tem que ouvir muito de Deus. Ainda o profeta Isaías, o Senhor me deu um ouvido de discípulos para que eu possa ouvir. Ter um ouvido de discípulo é a atitude de humildade. Por isso, na segunda parte, Jesus deixa bem claro que se faz necessário anunciar, trazer o reino de Deus para a realidade em que estamos vivendo. Não tem como ser cristão. Você que é formado, tem a teologia, a filosofia, todos os estudos possíveis, você que é médico, você que é engenheiro, você que não tem formação acadêmica, mas tem a formação da faculdade da vida, que é a mais importante, você que tem conhecimento, lembre-se sempre, é importante tirar sempre um tempo para a intimidade com Deus. Cristão que não reza, não tem vocação que se dure. É necessário que antes de anunciar o projeto de Deus, se faça presença real na oração para ter a ação. E também o contrário. Após cada ação nossa, um momento de oração. Não é ficar, volto a dizer no início da nossa live, não é ficar no ativismo. O que é o ativismo? Fazer. Ação. Se faz necessário também um momento de meditação, contemplação, oração. Bom, são exatamente 8 horas e 22 minutos. Obrigado a você pela presença em nossa live matutina. Obrigado, Raul Costa, meu amigo, aspirante ao diaconato. Todos vocês que estão conosco em nossa live, curta a nossa página, nosso canal aí, se inscreva no nosso canal no YouTube. Coloque aí seu comentário. Se discordar, tá tudo bem. Democracia é isso, defenda a democracia. Lembrando que estamos numa pandemia ainda. Lembrando que o coronavírus ainda está matando e matando muito. Temos casos de reinfecção acontecendo no Brasil já. Amigos que sou da guerra falaram para mim, já está voltando de novo. Nós temos que tomar muito cuidado. Por favor, fique em casa se possível. Álcool em gel. Lembrando de usar a máscara, tá aqui a máscara, olha, usar a máscara. E outra coisa, lembrando sempre, é importante respeitar e agradecer todos vocês, amigos da saúde, profissionais, médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, vocês que estão aí na linha de frente combatendo o Covid-19. Lamentamos muito, muitas coisas acontecem, mas também temos que agir. Deus abençoe e nos ajude. São exatamente 8h23. Bom dia. E quando cresce quer voltar.